Olá, muito bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal O Reino em Pauta. É muito bom falar com vocês, gratidão pela comunhão, gratidão pelos likes deixados aí, gratidão a vocês pelo compartilhar do canal. O canal é uma família e você é cooperador dessa família, sabe? Então, quando você fala alguém do canal, propaga, você vai estar propagando o reino. Você não vai estar propagando a pessoa do pastor Amarildo, né? Eu nem tenho esse interesse, sabe, amados? Realmente eu quero propagar o evangelho do reino. E vocês são cooperadores de Deus no evangelho de Deus, tá bom? Então vamos para cima. Vamos levar 2.000 seguidores já e vamos para cima e vamos levando aí a palavra do reino. Gente, a série em curso, o tema é a constituinte da verdade. Puxa, a verdade ela tem, dá para pregar um dia inteiro sobre a verdade, ainda falta tempo, né? Verdade é verdade. Graças ao Senhor que Jesus se revelou. Ele se revelou homem e ele é um mistério de Deus. Então Jesus trouxe Deus para a terra. Deus, sendo Deus, encarnou em Jesus. Encarnou no seu filho, tá? Jesus é homem, Cristo é Deus. Cristo é Emanuel, que é Deus conosco, né? E então, a missão de Jesus é revelar o Pai, certo? Ele é um mistério de Deus. E a missão de Jesus é constituir a igreja, restaurando a imagem do Pai, certo? Então, a igreja é o mistério de Jesus. Jesus é o mistério de Deus. Então, eis um mistério grande revelado. Este Jesus que é o mistério de Deus, ele se revelou aos discípulos naquela conversa de João 14, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então ele colocou um tripé para conduzir o homem ao Pai. Caminho, verdade e vida. Caminho, já falei, estou falando da verdade. Bom, esse tripé compõe um sacerdócio, compõe o sumo sacerdote. E então agora, Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ele é a ponte, tá, entre o céu e a terra. Por isso é que nós temos o quê? O instrumento, tá, de restauração, que é um símbolo de maldição, que é a cruz. Você crê nisso? Que tremendo, né? Jesus foi pendurado naquela cruz para revelar Deus ao homem. Através do seu sacrifício, trazer Deus para a terra. Por isso que a cruz, o formato dela, tem um madeiro vertical e um madeiro horizontal. Através do madeiro vertical, Jesus Cristo veio, Deus veio em Jesus. Através do madeiro horizontal, tá? Deus em Jesus uniu e reuniu-se aos homens. Então Deus refez, reconstruiu, reconstituiu a sua família. A base dessa família é a verdade. Deus é luz, verdade é luz. A luz tudo manifesta, a verdade está clara. Não tem como alguém se opor contra a verdade. A verdade, irmão, está clara, está no nosso meio, entre nós e dentro de nós. Eu vou repetir dizendo que a verdade é constitutiva. Agora, existe o lado humano, a essência humana, que é a alma do homem, que é caída, e que essa se opõe à verdade sempre. Em toda a história, em tudo que se chama Deus,
o homem se opôs. Desde o Éden, com o pecado adâmico, desde lá até hoje, o homem ele continua sendo duro, ele continua sendo raça de víbora. Na conversa de João 8, que é o que eu estou falando, Jesus tem uma comunhão com os irmãos. E esses irmãos são judeus. Então, você pode entender que eles são irmãos de Jesus. Jesus é judeu, certo? E nessa conversa, Jesus começa a se revelar. Jesus começa a mostrar a eles a verdade. Só que como a verdade, ela expõe a mentira, porque quando a verdade chega, a mentira é exposta. A mesma coisa, quando a luz chega, a treva vai embora. Não tem como permanecer. Agora, a verdade expõe, ela mostra o que é real. E Jesus está mostrando o que é real. E qual era o foco da discussão dos irmãos de Jesus, dos judeus, com ele, nesse quesito? Era a questão abrâmica. Então eles começaram a falar, nós somos filhos de Abraão. Claro, quem que não quer ser filho de Abraão? Até eu. Né? Um pai famoso desse, o pai da fé, um patriarca extremamente notável e glorioso, né? Então eles começam a discutir com Jesus acerca de Abraão. Fala, não, nós somos filhos de Abraão. E Jesus tinha dado uma palavra rema, quando ele falou assim, conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará, né? Vocês precisam conhecer a verdade para ser libertos pela verdade, né? Então eles começaram a falar assim, peraí, mas nós não precisamos de libertação. Nós não estamos presos. Nós somos filhos de Abraão. Essa é a questão, amados irmãos, do homem natural, né? Do conceito humano. Porque o conceito humano, dirigido pelo ego, ele está sempre falando que não tem problema, que está tudo certo. Então ali a crença de ser filho de Abraão matou a charada e falou assim, não, nós aqui não temos problema nenhum. Só que Jesus, como verdade, ele começou então a revelar a eles a verdade. E como eu disse mais cedo, a verdade começa a expor a mentira. E aí a verdade começou a tocar o coração deles, começaram a ver que aquilo que Jesus estava falando tinha muito sentido. E Jesus foi até muito duro, porque ele falou que eles eram filhos do diabo, ele não era filho de Abraão. Porque se eles fossem filhos de Abraão de verdade, eles não iam se levantar contra o irmão deles, que é Jesus. Pelo contrário, eles iam entender que esse irmão deles, que é Jesus, tinha uma revelação diferente. Eles iam tentar conhecer melhor o irmão. Então, na verdade, eles não conheciam o irmão, né? Começaram a questionar, porque é isso que o homem faz, amados. O homem, mediante a verdade, ao invés de ele se render à verdade, ele questiona a verdade. Percebe que até hoje é assim? O homem questiona a verdade, né? Quando você vai falar uma palavra, por exemplo, a pessoa está sempre questionando, mas será? Mas essa palavra não é assim, peraí. E começa a tentar arrumar contexto, né? Ele pega um texto e muitas vezes procura contexto, não acha, né? Porque o contexto, irmãos, o texto é a revelação do contexto. O contexto ele tem um foco. O foco do contexto é o texto. O texto tem contexto e texto sem contexto gera pretexto. Então o homem começa a ter um monte de pretexto, né? É aquele famoso ditado, ele começa a procurar chifre na cabeça de cavalo. Não vai achar nunca. Cavalo não tem chifre. Se ele procurar na cabeça do boi, ele vai achar. Da vaca, ele vai achar. Mas do cavalo não vai. Então, amados, acho que eu estou falando uma linguagem bem simples e bem fácil de entender, para que nós possamos entender e compreender largura, altura e profundidade daquilo que a palavra está revelando. A verdade, ela tem uma revelação. A revelação da verdade é constituinte, certo? Não é a verdade não é uma apresentação. A verdade não tem a visão de se apresentar. Ei, eu sou a verdade. Não. A verdade tem a revelação, a verdade tem a verdade tem a visão de revelar. Jesus é a verdade. Jesus se revela. Jesus constitui.
Jesus Cristo, hoje em nossa vida, ele faz parte do nosso DNA. Se você entender que Jesus hoje é apenas o seu Deus e está longe de você olhando para você, isso é muito religioso. Jesus, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Pai, ele é o nosso irmão, ele é o Senhor absoluto que habita dentro de nós. Com o habitar real de Jesus dentro de nós, a verdade está dentro de nós constituída. Então tudo aquilo que eu falo que é verdade não é minha verdade. Porque a verdade que está dentro de mim é constituinte e governante. Você entende essa linguagem? Essa verdade constituinte e governante, amados, rege a vontade eterna de Deus na terra. E o Senhor, em sua vontade, tem na terra um instrumento, que todos nós sabemos quem é. O instrumento de Deus na terra chama-se igreja. A igreja, sendo o corpo de Cristo, ela é o instrumento de Deus, que tem por constituição a verdade divina, que tem como mesclagem do seu interior, da sua essência, a essência divina. Então a essência divina mesclou-se à essência humana e disse: agora a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Essa é a revelação da verdade. Eu quero orar, fica comigo porque nós prosseguimos. Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma palavra. Obrigado por Jesus Cristo ser o nosso Senhor. Fica conosco e nos abençoe em nome de Jesus. Beijo no coração e até amanhã.